Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês os meus autores favoritos, com exposição de motivos e tudo mais. Por isso eu vim mostrar autores que eu gosto muito. Eu não me preocupei em chegar ao número 5, 10, não. Eu escolhi os mais e vou explicar por quê. Então eu escolhi 8 autores, peguei um livro de cada só para representar e vamos lá começar. Não tem ordem de preferência, eu já falei pra vocês. Eu não faço ranking, porque eu já acho difícil escolher. E elencar o primeiro, segundo, terceiro, piorou. Então, eu vou escolher, pegar aqui ordem de pilha, que está na pilha primeiro. Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame. Este livro, mas eu não estou falando da obra, eu estou falando do autor. Por que Victor Hugo é um dos meus autores favoritos? Porque ele narra muito bem. Não é nem o enredo em si. Boa parte dos enredos do Victor Hugo são pouco factíveis, hein? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o que esperar de Victor Hugo. Eu ainda estou lendo algumas obras dele que me restam. E lá no vídeo eu vou explicar por quê. Futuramente explicarei por quê. Mas ele narra muito bem. Ele conduz uma narrativa de maneira fantástica. O leitor fica entregue, né? Ele conduz muito bem a narrativa. E é isso que importa pra mim, né? Eu já falei pra vocês. Pra mim, literatura é literatura pela forma de narrar. Pra mim é a forma de narrar, não é pelo enredo em si. Eu já falei a autores que pegam enredos banais e transformam em grande obra, né? E Victor Hugo, ele pega enredos pouco verossímeis e transforma numa narrativa totalmente envolvente que conduz o leitor. A gente começa a ler e é conduzido, né? Um texto bem escrito, sem importar o gênero, aí a gente pode estar falando até de, sei lá, um voto de processo. Um texto bem escrito, ele é altamente indutivo. Então, assim, quando você pega um texto e você começa a ler sem perceber que está avançando, é porque o autor escreve bem. Você fica entregue, né? Você vai escorregando pelo texto. Victor Hugo faz isso muito bem. E ele é um autor do século XIX e tem característica de autores do século XIX, que é conversar com o leitor, né? Se dirigir ao leitor diretamente, causar uma proximidade. Então é um narrador onisciente, que tem o domínio total da narrativa. É um maestro, ele funciona como maestro. Ele segura a narrativa, adianta, conversa com o leitor, abandona o personagem, depois volta. Ele vai conduzindo muito bem, às vezes os personagens parecem marionetes, né? Ele conduz, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele conhece cada personagem muito bem, sabe tudo o que vai acontecer e vai driblando, inclusive, o leitor. Isso é bem característico do século XIX. Além deste diálogo com o leitor, é uma escrita descritiva e também manipuladora. Ele é um mestre de cerimônias, ele é o mestre da obra, o narrador é o mestre da obra. E Victor Hugo faz isso, não só aqui, ele faz isso em várias obras, em tudo que eu li dele, esses grandes romances. Os Miseráveis eu li em francês, isso aqui também tem em francês, Os Miseráveis em francês tem 1600 páginas. Eu peguei e não parava de ler. Machado de Assis, eu estou aqui com Isaú e Jacó. Machado de Assis é muito bom porque, narrando, porque ele tem essa característica que eu falei há pouco. Ele pega enredos banais e transforma em grandes obras, pela forma de narrar. Todos os enredos de Machado de Assis não são nada de excepcional. Se vocês pararem para pensar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como é a vida de Brás Cubas? Nada demais. Mas é a narrativa, é um defunto narrando a sua própria vida que é interessante. Dom Casmurro é uma história de um casal, de um possível triângulo amoroso, também sem nada demais. O que torna a obra interessante é o Bentinho, hein? O narrador não confiável. O Bentinho que narra essa história e a gente fica na dúvida se confia nele ou não. É um duplo perfeito. Capitu tanto pode ter traído o Bentinho, como pode não ter traído. Porque na obra há elementos que comprovam as duas coisas, que podem comprovar as duas coisas. Então é um duplo perfeito. E o Machado de Assis tem outras características incríveis, porque ele é muito político, só que a política não aparece muito claramente na obra dele. Para você perceber política em Machado de Assis, você tem que ser um leitor mais atento. Nesta obra aqui até que não, aqui aparece mais porque tem toda a questão da proclamação da República. Um dos gêmeos é monarquista, o outro é republicano, então essa questão é mais forte aqui.
Mas quando eu falo política, não é a política institucionalizada, é a política de ação política. A gente percebe muito disso em Machado de Assis, se você, né, fizer uma leitura mais atenta. A gente percebe a ação política não pela militância em si, mas pela ironia e pela crítica. Então aqui tem um exemplo disso que eu já citei em outros vídeos, que quando há a proclamação da República, tem lá a confeitaria do Império, e ele só troca confeitaria da República, ou seja, só muda uma placa, nada mais muda, continua tudo igual. Então essas sutilezas irônicas de Machado de Assis, eu acho muito interessante. Dostoiévski, eis aqui um autor que é muito bom, que eu gosto muito, mas não pela narrativa. Talvez uma das exceções daqui, não sei, vou comentar um por um ainda. Quem me acompanha aqui sabe que eu não considero Dostoiévski um bom narrador. Não sou eu, hein? Eu acho que muita gente não considera, alguns críticos não consideram. Mas por que ele é um dos meus autores favoritos, se vocês sabem que o que me interessa mais na obra é a narrativa? É porque ele constrói perfis psicológicos divinamente, como ninguém. Ele traz à tona dramas humanos, conflitos humanos, pessoas atordoadas. Ele humaniza pessoas que cometem crimes hediondos, como no caso aqui de Crime e Castigo, hein? Ele combate energicamente o que critica e ele também defende energicamente o que acredita. Então, assim, é um narrador não muito bom? Ok, mas é um grande autor. Então, Dostoiévski é pelo perfil psicológico e pelos enredos, hein? Ele traz enredos muito interessantes, coisa que Machado de Assis não faz. Os enredos de Machado de Assis são banais, mas a narrativa que torna tudo interessante. Aqui não. Machado de Assis, né, voltando um pouco, também constrói perfis psicológicos muito bons. Só que são mais, não são dramáticos e não são trágicos como os de Dostoiévski. São pessoas mais normais, assim, sem grandes dramas, mas Machado de Assis também parece que ele coloca uma lupa, assim, no caráter das pessoas. São pessoas comuns com umas derrapadas de vez em quando, né? Então devo reiterar que Machado de Assis também é pelo perfil psicológico, narrativa e perfil psicológico. Dostoiévski pelo perfil psicológico e pelo enredo. Calvino. Aqui eu tenho-se um viajante na noite de inverno. Aliás, esse título já explica um pouco de Calvino. Essa é uma das narrativas mais interessantes que eu li, mais diferentes. Calvino é interessante porque as narrativas dele parecem as de Saramago. Saramago é o autor do Improvável e do Impossível. Tudo que Saramago narra é coisas infactíveis. Calvino, quando narra, nos dá a impressão de que está fazendo isso. E às vezes parece realismo fantástico até, mas não. O que o Calvino usa muito são alegorias. Ele às vezes constrói uma narrativa, por exemplo, lá da Idade Média e tal, para explicar alguma coisa. Ou então ele cria caricaturas também. Eu acho que está mais próximo do teatro do absurdo. Ele coloca uma lupa com um grau tão alto assim na realidade que parece algo muito exagerado, porque parece superdimensionado. E por parecer superdimensionado, parece que não é real, parece surreal. Mas não há surrealismo em Calvino. Eu, pelo menos até agora, não li nada. O que ele faz é muito próximo do teatro do absurdo, que é mostrar a realidade muito de perto, de maneira exagerada, e desse modo ele faz com que a gente pense que aquilo não existe, porque aquilo não acontece, não é factível. Ele mostra muito de perto. Se a gente observar um pouco do nosso cotidiano, a gente vê que tem muito mais absurdo do que a gente imagina. O problema é que a gente naturaliza demais. Cotidianamente eu vejo várias coisas sem sentido, e aí se você começa a levantar essas lebres, você parece ser muito crítico. E o que Calvino faz? Resolve fazer crônicas sobre isso, né? E coloca uma lupa ali e a gente quando vê escrito e parece exagerado. Mas não. É que o nosso cotidiano, a nossa rotina faz com que a gente naturalize e nivele tudo. E quando ele mostra em livro, não está nivelado, está destacado.
e aí parece algo não real ou surreal. Por que eu gosto tanto de Calvino? Por isso, por ele trazer coisas muito diferentes, assim, muito impactantes. Quando você lê Calvino, você é transportado para um outro universo, assim, são coisas muito diferentes que ele traz. Eu preciso ler mais Calvino e fazer vídeo para vocês. Esta narrativa é uma das mais loucas que eu já li. Ele fala com o leitor a ponto de a gente pensar que tudo que ele está dizendo aqui é pra gente, porque o personagem se chama leitor. Ele mistura ficção e realidade a ponto da gente duvidar se ele está falando com a gente ou está falando com outra pessoa. Ele causa uma confusão que é muito gostosa. Luigi Pirandello. Aqui eu tenho 6 personagens à procura de autor. Pirandello é outro que eu quero ler mais. Eu tenho acho que uns 2 livros dele ali para ler. Ele fez teatro, mas não só. Ele tem romance também. Inclusive ele é autor de O Falecido Mattia Pascal. É um romance muito legal. Eu só não comento muito aqui porque eu já li há muito tempo. E eu não lembro direito da história. Aqui também é uma coisa muito legal. Aqui é peça de teatro. São personagens à procura de autor, não é de um autor. Não são atores procurando um diretor, não. Me fez lembrar um filme do Woody Allen que é A Rosa Púrpura do Cairo, que a moça vai ao cinema, todas as tardes vai ao cinema porque a vida dela é muito sem graça. De repente o ator sai da tela e começa a falar com ela. É mais ou menos isso que acontece aqui. O Pirandello também narra muito bem. Ele é um dos autores que melhor narra, na minha opinião. Só que eu não vou comentar muito como é a narrativa dele, características dessa narrativa, porque eu li o romance há muito tempo, né? Eu li mais recentemente peça de teatro, mas não é a mesma coisa. Aliás, eu tenho a ligeira desconfiança que Calvino se inspirou muito em Pirandello, porque Pirandello é anterior a Calvino. Então, assim, quem lê os dois percebe semelhanças. Eu não sei muito bem explicar, fazer paralelo. Talvez quando eu tiver lido mais Calvino, tiver lido mais Pirandello, eu consiga estabelecer claramente essa semelhança entre os dois. Mas quem já lê os dois, eu acho que consegue perceber. Só de falar um pouco aqui dessas 2 obras, você já percebe que há algo de semelhante nessa forma de deixar o leitor confuso, né? Não sabe o que é realidade, não sabe o que é ficção, quer envolver o leitor, não exatamente conduzir. Os dois não têm esse compromisso de conduzir o leitor por meio da indução. Eles querem causar, eles querem chocar o leitor, confundir o leitor. O que também é uma habilidade narrativa, né? Não deixa de ser. Mas, gente, leiam o Pirandello, depois voltem aqui e comentem comigo. Eu tenho dele 2 livros que eu ainda não li. Eu sei que um é peça de teatro, acho que o outro é romance. Eu li um romance e li essa peça de teatro e fiquei encantada com a escrita dele. A ponto de eu o eleger como um dos melhores, assim, escritores que eu já li. Kafka narra bem? Não é pela narrativa. Não tem nada demais na narrativa de Kafka, mas também não tem nada de menos. Os enredos de Kafka são tão interessantes que ele lembra, em certa medida, um pouco Calvino, quando a gente pensa que está tratando de algo absurdo que não parece real, mas é a realidade que é absurda. Ele trata sempre do absurdo. Em tudo que eu li dele, tem algo que ou é absurdo ou se aproxima do absurdo. É sempre uma pessoa numa situação muitas vezes claustrofóbica, muitas vezes enredada, muitas vezes vítima de um sistema maior que você não entende o que é. E todas, que eu li pelo menos, ficam resignadas depois. Isso é muito curioso, isso diz muito sobre o autor. Então, o Kafka, por que ele está aqui? Porque o Kafka é um dos autores que melhor representa o mundo contemporâneo na literatura. É muita coisa assim que foge da compreensão, é muita coisa que foge da lógica, muita coisa que você fica meio sem entender. E você vê indícios de fascismo na obra de Kafka. Não que o autor seja fascista, mas os personagens dele são vítimas de um autoritarismo fascista. É claro que ele estava percebendo algo que já estava se formando, hein? Na Europa no começo do século XX. Ele morreu em 1924, antes da ascensão do fascismo e do nazismo. Mas essas coisas não surgem do nada, não surgiram na década de 30, não. Havia ali lastro, né, histórico, as coisas iam se configurando e surgindo. O Kafka captou isso muito bem e pôs nas obras dele. Então,
É um autor que representa muito bem nosso conturbado mundo contemporâneo. Clarice Lispector. E eu tenho aqui A Paixão segundo GH. Eu fiz um vídeo sobre este livro, hein? Dê uma olhada lá. Eu não falo tanto da Clarice aqui porque me falta muita coisa dela para eu ler, mas é uma das minhas autoras favoritas. Tem gente que considera ela hermética. Não acho que ela seja hermética. Tem gente que considera ela autoajuda. É engraçado que uma vez em um dos meus vídeos alguém comentou: nossa, você falou da Clarice, eu sempre achei que ela fosse literatura de autoajuda. Eu falei, uau! Não, absolutamente não. Ela é o oposto disso. Na verdade, a Clarice é uma chamada para a reflexão sobre a própria vida, principalmente as mulheres, hein? Principalmente as mulheres. Então, assim, ela tem sempre uma personagem bege, de casaco marrom, uma fulaninha que acha que está com a vida bem resolvida, até ser tirada da zona de conforto por algo que vê. Eu fiz o duplo na obra de Clarice Lispector. Isso é o duplo na obra de Clarice Lispector. É uma pessoa aparentemente bem sob sua própria pele. Ela tá ali com a vidinha certinha que construiu. Até que ela vê algo que a desconcerta, que a desarmoniza. E aí ela repensa a própria vida. Todas passam por um ego trip e muda de vida? Não. GH sim. A maioria não. Muitas das personagens vai para debaixo do tapete e deixa para lá e volta para a vida. Mas veja um vídeo sobre o duplo em Clarice Lispector. O que é de bom em Clarice Lispector? Essa chacoalhada que ela faz com a gente. Então, por meio dessas personagens, mais ou menos, é como se ela estivesse dizendo, nos alertando, né? Não seja mais ou menos assim. O que é a Macabeia de A Hora da Estrela? Minha nossa, aquilo pra mim é um terror, né? O medo que eu sinto de me parecer com ela. Então a Clarice faz isso com a gente. A Clarice faz isso com a gente. Parece que ela quer chamar a atenção pela enclausurante vida cotidiana da qual a gente tem que se afastar para se achar. Não é abrir mão da vida cotidiana porque não tem como, mas ver a vida cotidiana com distanciamento, se perceber bege, se perceber mais ou menos e tentar fazer algo por si. Pelo menos é um pouco da minha interpretação sobre Clarice Lispector. Mas eu tenho que ler mais coisas dela para falar mais sobre ela. Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Aqui eu tenho Amor nos Tempos do Cólera. Por que Gabo? É que a gente tem um pouco de realismo realismo maravilhoso, como queira. Porque ele narra muitíssimo bem. Ele narra tão bem quanto o Victor Hugo por conta dessa capacidade de nos conduzir. Né? Não que a narrativa dele seja parecida com a do Victor Hugo. Hein? O Victor Hugo é altamente político. O Gabo não. Ele traz poucas questões políticas. Ele traz cotidiano latino-americano que é bem engraçado, é bem coloquial e é bem nossa gente, porque é um pouco da nossa realidade também aqui no Brasil. Quem é do interior, principalmente, aqueles causos, aquelas coisas tudo. Ele narra tudo muito bem. Ele tem uma habilidade de narrativa fora de série. Tudo que eu li dele, eu gostei. Tudo que eu li dele, achei bem narrado. E o último, para esse vídeo não ficar muito longo, o Saramago. Saramago é o autor do improvável e do impossível. Tudo que ele fez é improvável ou impossível. Tudo que ele fez na literatura. Ele mesmo disse que prestou atenção, uma vez parou, prestou atenção e tudo que ele tinha escrito ou era improvável ou era impossível. E o que eu gosto dele? A narrativa dele é muito boa. Ele é daquele tipo de autor, não necessariamente do século XIX, que conversa com a gente. Ele constrói aquele tipo de narrador, e é sempre assim, em todas as obras dele que eu li, é esse mesmo tipo de narrador, que conversa com o leitor, mas sem uma conversa direta com o leitor. Ele é onisciente, onipresente, onitudo. Ele é um narrador Deus, que adianta os fatos, que não adianta, né? E ele ironiza e ele reflete. A característica do narrador de Saramago é que é um narrador reflexivo. De repente ele pega algo assim do cotidiano e começa a refletir sobre aquilo. E ele é irônico, e ele é perspicaz, e isso é um deleite pra mim, né? Tem gente que não gosta da narrativa dele por conta da formatação sem parágrafo. Sem parágrafo, sem travessão, sem a marcação do discurso direto, mas a gente se acostuma, principalmente se a obra é muito boa.
Eu não coloquei aqui o Nabokov, ou Nabokov, melhor dizendo, porque eu só li Lolita dele. Eu acho que só por ser tão maravilhosa aquela narrativa, eu estou falando da narrativa e não do enredo, hein? Fiz um vídeo sobre Lolita, então vejam lá para saber minha opinião sobre ele. Ele é fantástico, é uma narrativa maravilhosa e eu fiquei com vontade de colocar aqui, depois pensei, mas só li uma obra, como é que eu posso falar que ele é um autor favorito? Então eu fiquei assim, sem saber, né? Eu falei, qual é o meu critério afinal? Não sei. Mas eu só li uma obra, então é muito pouco. Eu tinha que ter pelo menos lido mais uma obra dele para ver se Lolita é uma exceção ou se é padrão, enfim. Então se eu fosse escolher 10, Nabokov seria o décimo. O décimo não em ordem de preferência, mas é o décimo a compor aqui a lista. Eu acho que aqui tem 9, certo? Não peguei porque eu preciso ler mais coisas dele, mas fica aí a referência. Então é isso, esse vídeo já está muito longo. Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham desses autores, quem gosta desses autores também, e quais são os autores favoritos de vocês. Eu vou adorar saber, adoro conhecer autores novos, então me indiquem, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de me seguir no Facebook, que é a página do blog, e no Instagram, O Que Vi do Mundo, nas duas redes, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.